Boa noite a todo mundo que está aqui ao vivo comigo. Já vi que o pessoal já está animado aqui esperando, já fui vendo os comentários de vocês. Vocês que estão aqui pela primeira vez, eu sou a Thaís Jimenez, eu sou psicóloga e especialista em inteligência corporal e neurociência, e vocês estão aqui no canal Linguagens que Conectam. E sejam muito bem-vindos. Quem aí é a primeira vez que está me assistindo, quem já acompanha sempre as lives aqui do meu canal, conta aqui para mim nos comentários para saber como é que está o público hoje aí. Esse eu é de novo. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu faço uma live aqui no canal do YouTube, tá? E essas lives eu chamo de aulas justamente porque eu trago muita ferramenta técnica, muita coisa para vocês colocarem a mão na massa, colocar na prática mesmo. Nunca participei, nunca. Nossa, tem um monte de gente que é a primeira vez. Show de bola. Sejam muito bem-vindos. Aproveitam para se inscrever no canal. Aqui no botão vermelho, aqui embaixo desse vídeo, tem inscrição do canal. Vocês podem se inscrever para vocês sempre saberem toda semana com conteúdo novo aqui. E essas lives, elas ficam salvas durante 7 dias. Então, vai ficar até a segunda-feira da semana que vem. E aí, elas saem do ar, só os meus alunos do curso online que têm acesso. Então, as lives anteriores já saíram do ar, tá bom? Então, acompanhem aí que tem toda semana muito conteúdo gratuito para vocês. E já que só vai ficar 7 dias disponíveis, aí aproveita também já para compartilhar com os colegas de trabalho aí de vocês, com a família, que nessa pandemia as videoconferências aumentaram demais, e isso pode ajudar todas essas pessoas. Nossa, um monte de gente, primeira vez, show de bola, gente, muito legal, muito prazer em ver cada um de vocês aqui. Boa noite. Então, muito bem, eu separei uma lista de 8 dicas para vocês de coisas que não são tão adequadas, que não são tão interessantes para a gente fazer na linguagem corporal, numa videoconferência, e 8 coisas que são legais, que são positivas e tal. E antes de trazer, é importante falar que, assim, absolutamente tudo passa alguma mensagem para as outras pessoas. Seja a nossa roupa, a nossa maquiagem, os acessórios, o fundo aqui atrás, as cores, tudo isso está comunicando para as pessoas alguma coisa. E a linguagem corporal não é diferente disso. E na nossa comunicação, 55% da comunicação é linguagem corporal. 38% é o tom de voz e só 7% são as palavras que a gente fala. Então, a gente está passando um monte de mensagens para as outras pessoas e, às vezes, sem a intenção, a gente pode passar uma imagem de amadorismo, de insegurança, de nervosismo, de hesitação. E tudo isso vai construindo na cabeça das pessoas uma imagem sobre nós. E isso vai mudar a forma como ela enxerga a gente, se ela dá valor na gente, se ela ouve com mais atenção aquilo que a gente trouxe, as nossas ideias, as nossas colocações, se ela acha que a gente é capaz de realizar aquilo que a gente está propondo, ou se ela vai te delegar e te dar a confiança para determinadas coisas. Então, isso é extremamente importante no nosso trabalho, na nossa vida afetiva, em qualquer lugar, a linguagem corporal. Em especial, aqui eu vou falar hoje sobre videoconferência, por quê? Videoconferência, normalmente, a gente vê as outras pessoas, isso que vocês estão vendo aqui de mim, é um recorte do corpo, a gente não vê a linguagem corporal inteiro das pessoas ali. E isso tem um impacto em como chega a nossa mensagem lá. Tem várias pessoas que sentiram a diferença quando veio para o online, sentindo que parecia que elas não eram tão ouvidas como era no presencial, ou que as pessoas prestavam menos atenção, se dispersavam mais facilmente. E isso tem a ver com o fato da gente estar vendo só um recorte, só um pedaço do corpo, e não o corpo inteiro lá das pessoas, tá? Porque por mais que a gente não saiba ler exatamente a linguagem corporal do outro, é que ele fez tal expressão, tal jeito com a mão, tal movimento, tal, isso quer dizer tal coisa. Por mais que a gente não saiba essa técnica, a gente tem tecnologias humanas aqui no nosso cérebro que a gente faz de uma forma intuitiva essa leitura das pessoas. E às vezes o nosso cérebro nos engana.
por causa desses artifícios. Então, eu não estou vendo o corpo inteiro, o meu cérebro começa a ter vieses de interpretação daquilo que ele está vendo. Então, quando a gente começa a entender mais ou menos como é que funciona isso, a gente consegue lapidar a nossa comunicação para evitar esses erros de interpretação e às vezes ser interpretado como amador, como inseguro, às vezes simplesmente alguma linguagem corporal que tem mais a ver com um estado de espírito mais caótico do meu dia, ou que eu estou mais estressado, enfim. Então, vamos entender o que tudo isso está comunicando para a gente conseguir minimizar esses erros de interpretação. Tá joia? Estão comigo? Estão animados? Eu já vi que estavam ansiosos, mandando, tô ansioso para esse tema, com essa live. Eu acredito que vai ser muito pertinente para cada um de vocês. E assim, gente, uma coisa bem importante, já vem a primeira dica aqui, é que o tempo todo a gente está comunicando tudo. Então, mesmo quando a gente não está falando na videoconferência e a gente está lá com outras pessoas, tem outras pessoas falando, mas estão lá, as pessoas estão nos vendo, a gente está mandando mensagens para o cérebro das outras pessoas, elas estão captando. A gente tem uma capacidade de absorver muitas informações aqui no nosso cérebro, só que a gente só dá chance, a gente só consegue interpretar, codificar um pequeno parte disso. Só que essas informações ficam lá de forma inconsciente. Então, tem algumas coisas, mesmo quando a gente não está falando numa videoconferência, mas se a minha imagem está lá para as outras pessoas, isso está tendo impacto no cérebro das pessoas. A gente pode fazer com que esse impacto seja positivo, seja interessante, seja bom para nós, ou não, né? Então, vamos entender isso aí. Então, a primeira dica está relacionada com a câmera mesmo, gente. Quanto mais vocês conseguirem ficar com a câmera aberta, mesmo se é uma reunião com várias pessoas, mesmo que você não vai ser o centro da reunião, mesmo que você não vai falar nada disso, você tem uma chance ali de marcar o seu território, de ser lembrado e começar a construir essa imagem de forma inconsciente nas pessoas como alguém de credibilidade, alguém que passa confiança. Porque mesmo sem abrir a boca, a gente comunica um monte de coisa para as outras pessoas. Então, a gente tem a chance ali de ficar... Sabe quando a gente olha para alguém e aí a gente simpatiza de cara com ela, ou a gente confia e se abre com ela, ou alguma pessoa que se fala, acende o nosso desconfiômetro. Fala, o discurso parece muito bonito, tudo isso que ela está falando faz sentido, mas não sei. Isso tudo são essas mensagens inconscientes que chegaram no nosso cérebro, sejam as positivas quanto as negativas. Então, a gente ficar com ali a câmera aberta é uma oportunidade da gente construir essa imagem de forma inconsciente, de um jeito positivo, lá na cabeça das outras pessoas que estão ali participando daquele momento. Joia? Beleza, então vamos ver as 8 coisas que não são tão interessantes para a gente fazer ali e ser visto, que acaba comunicando algo que está desconexo com a nossa intenção. Então, a primeira coisa é ficar se arrumando na câmera. Sabe quando acabou de ligar o negócio e você não se viu antes? Aí você fica lá arrumando o cabelo ou ajeitando a câmera e tal. Todo esse ficar se mexendo, se arrumando demais, ou ficar se olhando e aí se arrumando, que você tem que não ficou tão do jeito que você queria. Então, esse se arrumar demais, ele dispersa a atenção das pessoas que estão ali e elas ficam com essa imagem de despreparo. Porque se você está ali se arrumando as coisas, quer dizer que você não estava preparado. E aí e o cérebro, gente, a gente fica com a imagem, ele vai lá como um símbolo e a gente assume aquilo como verdade. Mesmo que racionalmente eu saiba que ela está arrumando a câmera, ela não é que ela não está preparado para aquele trabalho, não está preparado para aquela função, preparado para aquela reunião, tá? Mas essa imagem fica lá gravado, mesmo que racionalmente uma coisa não tenha a ver com a outra,
tá? Então, se preparem antes. Separe, sim, 5 minutinhos antes do horário ali da reunião, da videoconferência e tal, para você fazer uma videoconferência com você sozinho ali, para ajeitar, o cabelinho que ficou fora, ali a maquiagem, se tá bem ou não, se a roupa tá boa na câmera, se a angulatura da câmera tá boa, tá? Que isso evita da gente passar uma imagem inconsciente que não vai contribuir, não vai ser legal pra gente lá depois. Joia? Gente, vão mandando as dúvidas de vocês aí, que vira e mexe, eu paro, dou uma olhadinha aqui, vejo se tem perguntas e respondo, tá bom? Para saber se vocês estão acompanhando aí. E vão me dando os joinhas de confirmação. Ok, segunda coisa, muito movimento. Então, se eu fico me mexendo demais enquanto as outras pessoas estão falando, se eu viro e faço, assim, essa inquietação, essa agitação, passa uma mensagem de ansiedade, uma mensagem de insegurança, tá? Porque a ansiedade e a insegurança, elas estão muito ligadas na linguagem corporal. Então, se mexer demasiadamente não é interessante, nem quando você está falando. Então, sabe aquelas pessoas que falam muito agitadas, ou que você fica assim, ó, na cadeira, quando a cadeira aquelas de rodinha, que tem um certo balançar, assim, né? Ou fica... Sabe quando a gente chacoalha o pé, bate o pé no chão, assim, fica chacoalhando a perna, e o corpo fica também, assim, por consequência? Tá? Esse tipo de agitação passa muita ansiedade, o que acaba sendo lido no cérebro lá como uma linguagem corporal amadora, de amadorismo, tá? Numa entrevista de emprego é fundamental, né, Thaís? Exatamente, é fundamental. Ainda mais agora que as entrevistas de emprego estão sendo muito em videoconferência. Isso tudo que eu estou trazendo para vocês aqui vale para o presencial também. Só que tem alguns adendos que acabam não acontecendo no presencial, que acontecem na videoconferência, como esse se arrumar e tal, que vai valer. Mas pegam essas coisas que eu estou trazendo e depois levam para o presencial também, tá? Bom, vamos lá. Terceira coisa, ficar olhando o celular. Então, por mais que o celular esteja escondido e você tá mais só assim, com o olhar baixo, ou pior ainda, se tá aparecendo parte do celular e você tá ali mexendo e tal. Assim como a questão do mexer e tal, passa essa imagem de despreparo e tal, esse aqui passa de desinteresse. Porque quando a gente se aproxima, a gente se direciona para alguma coisa que não seja o foco ali da videoconferência, a gente passa uma mensagem de desinteresse. Então, seja, por exemplo, eu ficar olhando para uma anotação, por exemplo, que eu fiz aqui para falar para as pessoas, ou se eu ficar mesmo, tem alguém aqui da minha casa e tal, mesmo que está no mudo, eu fico, falando com ela e tal, não sei o que, eu estou prestando atenção aqui, tá um olho aqui, um olho lá, mas esse tipo de imagem passa essa mensagem de desinteresse. E desinteresse está totalmente ligado com a interpretação de confiança. Quanto mais uma pessoa está interessada em nós, mais o nosso cérebro lê que eu posso confiar nela. Quanto mais uma pessoa está desinteressada, menos o meu cérebro, assim, mais aciona lá o meu desconfiômetro. Então, para as pessoas que estão te vendo lá, se você não estiver aqui totalmente presente, mas você estiver lá disperso, resolvendo coisa no celular, falando o tempo todo, isso não quer dizer que uma hora ou outra a gente não possa fazer. Mas cuidado com a dose, tá? Porque é essa imagem que vocês estão passando para as outras pessoas. E muitos movimentos com a mão é ruim? Então, mais ou menos, depende. A linguagem corporal, tudo que for para o extremo, são coisas que não vão ser tão interessantes. Então, tanto ficar estático, parado, só falando assim duro, né? Rígido demais, passa uma mensagem de tensão, de estresse, de nervosismo, de ansiedade, de insegurança, quer dizer. Quanto muita agitação, passa uma mensagem mais de agressividade, de ansiedade, de veemência, que acaba criando mais resistência nas pessoas que estão lá.
Então, assim, leves movimentos, principalmente se eles forem mais sinuosos, é que daí quando eu for dar as dicas lá do que é legal fazer, já tô dando uns spoilers aqui, mas esses movimentos mais suaves, mexer mais as mãos e o movimento aqui, ó, do braço na direção do coração é interessante, é legal de se fazer. Então, cuidado só com esse muito, tá? Movimento é legal, agora muito movimento, muita agitação, tira o foco do que é importante, tá? Mesmo se você é o foco ali, você quer chamar a atenção das pessoas que elas estão desinteressadas, que elas não estão prestando atenção, não é com o corpo agitado, aumentando o tom de voz e tal que você vai conseguir, porque isso vai ter o efeito rebote, contrário. Vai criar muito mais resistência nas pessoas que estão ali, tá bom? Então, muito movimento, olhar o celular. Outra coisa, relaxadão lá na cadeira, sabe? Quando a gente fica assim, ó, super à vontade. Tudo bem que a gente está em casa, mas faz o seguinte: quando vocês estiverem numa videoconferência, entra no modo reunião. O que é modo reunião? Se a gente estivesse no presencial, muito provavelmente você não estaria nessa postura corporal. Muito provavelmente você iria tomar o cuidado da sua roupa, você iria colocar uma calça, né? Você não ia ficar de calça de pijama e uma blusa arrumadinha só porque daqui para cima vai aparecer, e aí acontecer esses montes de memes que a gente viu aí de pessoas que ou esqueceram e se levantaram, ou por algum motivo, sei lá, apareceu uma barata, um bicho, não sei o que lá, elas levantaram e aí apareceram com a calça do pijama. É claro que descontração, espontaneidade, tudo isso cria uma mensagem, uma imagem de maior aproximação das pessoas, tá? Então não é de todo ruim. Mas dependendo da situação, dependendo do contexto, isso sim pode passar uma imagem de amadorismo de forma desequilibrante, tá? Extrapola essa espontaneidade de um jeito que vira desleixo, tá? E aí o nosso cérebro, ele é muito bom em replicar aquelas situações. Então, ele, mesmo de forma inconsciente, por mais que a gente saiba que essa pessoa não é desleixada para fazer a função dela no projeto tal e tal, não sei o que lá, mas ela é desleixada com a roupa. Por mais que racionalmente a gente não faça essa ligação, mas inconscientemente a gente faz. E 95% das nossas decisões diárias são feitas de forma inconsciente, são feitas por esse lado do cérebro menos racional. Então, quando a gente vai passando essas imagens para as pessoas de um jeito negativo, isso vai influenciando nas decisões delas em relação a gente, em relação ao quanto ela vai passar para a gente funções, o quanto ela valoriza o nosso trabalho, enfim, tudo isso. Então, esse desleixo na roupa, por exemplo, cria essa imagem lá dentro do cérebro das pessoas. Depois, para a gente recriar essa imagem, dá muito mais trabalho, tá? É recomendável que nossos ombros estejam visíveis? Ombro que nem, por exemplo, o meu tá aqui, isso não faz diferença, tá? Não, você quer dizer em termos de roupa, Tamires, ou em termos de enquadramento da câmera? Se for enquadramento da câmera, segura aí que quando eu for falar das coisas que são legais de fazer, eu te falo, tá bom? Ser direto nas respostas é correto? Vamos lá. É importante prestar atenção que em muitos momentos o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes a gente é mais sintético com as palavras, achando que, com medo de ser prolixo, ou com medo de incomodar as pessoas, perder o tempo das pessoas, ou, enfim, por muitos motivos, a gente acaba sendo muito sintético, e aí quando a gente é sintético demais, a gente passa um fio muito tênue entre a arrogância e o autoritarismo, tá? Então, assim, o que dá o tom dessa comunicação, dessa resposta direta,
é o tom de voz e a forma corporal em que você vai trazer ela. E isso vai ter um impacto do quanto as pessoas vão estar mais proativas em fazer aquilo ou mais reativas em fazer aquilo. É claro que ser prolixo ao vivo já é difícil de aguentar. Nas videoconferências é mais difícil ainda, é pior ainda. Então, claro, buscar ser mais direto é legal, mas sem perder o carisma. Então, quando a gente está relaxadão lá na cadeira, a gente passa essa mensagem de desinteresse. E aí, do desinteresse para o desleixo, está muito perto ali dessa mensagem que a gente quer passar, e muitas vezes nem é essa mensagem que a gente quer, que a gente tem como intenção. Braços cruzados, principalmente se os punhos, se as mãos estiverem escondidas, punhos principalmente cerrados. Então, assim, quer cruzar? Cruza pelo menos mostrando um pouco a mão, tá? Porque quando a gente se fecha, a gente vai fechando a nossa linguagem corporal, a gente vai criando resistências. Porque além do nosso corpo comunicar uma coisa para as pessoas, ele também estimula determinados hormônios no nosso cérebro, que faz mudar a forma em que a gente está recebendo aquelas mensagens. E isso impacta, inclusive, na nossa capacidade de absorver o conteúdo. Tem uma pesquisa que foi feita em Los Angeles com uma plateia, que eles colocaram metade da plateia para assistir uma palestra, sentado em qualquer linguagem corporal que não fosse com os braços e as pernas cruzadas. Então, eles tinham que ficar mais abertos. E a outra metade, eles tinham que ficar com os braços e as pernas cruzadas. E eles foram assistir a palestra, não sabiam o que ia ser, não sabiam o que era o estudo e tal. E depois, os pesquisadores entrevistaram essas pessoas. As pessoas que assistiram a palestra com uma linguagem corporal mais aberta, elas absorveram melhor o conteúdo, então elas sabiam melhor contar, explicar, dizer sobre o que tinha sido a palestra, e elas foram menos autocríticas com o palestrante. As pessoas que assistiram a palestra com essa linguagem corporal mais fechada, de braços cruzados e tal, elas absorveram menos o conteúdo, então elas não souberam responder tão bem as perguntas feitas pelos entrevistadores, e elas foram muito mais críticas com o palestrante que estava lá. Então, o fato da gente se fechar, ela não tem um impacto só no cérebro da pessoa que está vendo a gente, mas tem também no quanto a gente vai absorver daquele conteúdo. Então, vocês que estão aí assistindo a live, aproveita e já muda a linguagem corporal. Abre um pouco mais aí, que isso vai fazer vocês guardarem mais as informações que eu estou trazendo aqui. E a mesma coisa nessas videoconferências. E que aí, em muitos momentos, a gente vai perdendo credibilidade e tal, porque às vezes alguém pediu alguma coisa, eu esqueci, eu retive menos aquela informação, e depois eu não posso conectar com outras informações que veio e tal, e a gente vai perdendo o nosso poder de inovação, de trazer uma proatividade para a nossa atuação, e tudo isso impacta o nosso profissional. Nada de braços cruzados, isso. Olá, olha só o que a Alice falou. Já passei por essa dificuldade, tentando transmitir algo de forma objetiva, fui tomado como autoritário. Exatamente. Então, eu já falei, ó, de ficar se arrumando, né, arrumando a câmera, arrumando você lá, fazendo de espelho, né, a videoconferência. Falei de muito movimento, falei de ficar olhando o celular, olhando ou para outras coisas, relaxadão lá atrás e de braços cruzados. Aí tem a sexta, que eu já falei, na verdade, que é a questão do ficar balançando na cadeira, tá? Seja para frente, para trás, quanto para o lado, para o outro, que tem a mesma coisa dessa movimentação, da agitação, que passa essa insegurança, essa ansiedade aí para as outras pessoas. Aí tem uma outra, que é apoiar a mão na cabeça, como eu tô aqui agora. Só que tem uma diferença entre aqui eu estou interessada, estou ouvindo, estou prestando atenção, porque parte da palma da minha mão está aparecendo, meus dedos estão relaxados aqui,
tá? Não tem nenhum peso da minha cabeça aqui sobre a minha mão, tá? Interesse. Só que muito facilmente eu posso passar para isso ou para isso. Que são duas linguagens corporais que passam essa mensagem também de desinteresse aí para as outras pessoas, tá? Então, quando eu começo a pôr peso na mão, é onde, tipo, eu tô começando a ficar tão relaxado, tipo, tá tão chato esse negócio que você tá me falando, que eu tô tendo que segurar a minha cabeça para me manter aqui, tá? Então, esse tipo de linguagem corporal é aquilo que vai mandando aquelas mensagens inconscientes de uma forma negativa para as pessoas. Então, por isso que é importante a nossa postura no momento que a gente está falando, mas também no momento em que a gente só está lá ouvindo, tá? Que as pessoas estão captando o tempo todo ali. E a outra coisa, em relação a esses movimentos, tem a ver com o movimento do olho. Sabe quando a gente fica na videoconferência olhando as pessoas que estão ali, ó, como eu estou fazendo aqui agora? A mesma coisa como o grande agitação corporal que vai te dando, vai roubando a sua atenção daquilo que a pessoa está falando, e você fica olhando o olho dela fazer assim, a mesma coisa com o corpo acontece, né? Roubando a atenção dali da mensagem em si, porque tem muita agitação, ele também passa essa mensagem de desinteresse, de ansiedade, de tipo, eu não vejo a hora de sair daqui. E esse não vejo a hora de sair daqui vai passando uma desconfiança lá para as pessoas, tá? Hoje eu participei de um processo seletivo junto com o RH da minha empresa e fiquei impressionada como alguns candidatos não olhavam para a tela, olhavam para cima, para os lados, menos para a tela. Eu vou te dizer uma coisa importante. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, mas eu estou olhando para mim, estou olhando para os meus olhos. Quando eu olho para os meus olhos, parece que eu estou falando com vocês. Quando eu olho para a câmera, quase parece que eu estou olhando para cima, estou olhando para além, não estou olhando para vocês. Então, às vezes, a gente querendo passar essa mensagem de que a gente está ali olhando para as pessoas e tal, eu olho o além, porque eu estou olhando para a câmera. Então, olhem para vocês, como se vocês estivessem falando para vocês, ou se tiver grandão ali na sua frente a outra pessoa, olhe para a outra pessoa, olhe nos olhos das outras pessoas, como se você tivesse com ela ali falando, tá? Deu para entender? É importante isso que você trouxe aí. Então, já acrescentei uma nona dica aqui. Obrigada por isso. Tá vendo? Quando vocês comentam e traz, acaba surgindo novos conteúdos que não surgiriam se vocês não participassem. Muito bem. Então, esses foram os 8, não, os 9, agora com a participação aqui. Nem lembro, cadê? Quem mandou? Para vocês, de coisas que são interessantes para vocês tomarem cuidado para não fazer, tá? E quando a gente pensa para responder, o nosso olho vira para a esquerda, o meu pelo menos. Não, tudo bem, gente, essa naturalidade de quando a gente está falando aqui, e aí de vez em quando a gente para, pensa, olha para lá, dá uma desviada, tudo bem, isso traz naturalidade, tá? Mas a questão é a intensidade disso, tá? É o quanto a gente fica disperso. Uma coisa que é bem legal é vocês gravarem alguma dessas videoconferências, ou se ela for já automaticamente gravada, vocês olharem depois dessa gravação e olharem para vocês, como é que vocês se comportam. Porque isso também está na nossa tecnologia já do nosso cérebro. Que quando a gente olha a nossa linguagem corporal, a gente olha a gente se comunicando, a gente já consegue ter uma autocrítica de ver o que fazer, o que não fazer, de perceber esses movimentos inconscientes, essas coisas que a gente não se atenta quando você está lá na hora falando e não percebe. Então, quando a gente consegue ter esse observador de fora, é muito legal, tá? Se ficar com a cabeça para o lado, pode? Como é a cabeça para o lado? Sim? Isso assim? Você está falando? Me confirma aí, Kelly, se você está falando se é a cabeça para o lado assim. Normalmente, quando a gente começa a quebrar o nosso pescoço, é porque a gente está inseguro. Porque a gente começa a diminuir o nosso espaço corporal. Então, aquilo que a gente tenta
diminuir o nosso tamanho, e quando a gente faz isso aqui, é uma tentativa da gente diminuir a nossa altura. Isso quando a gente está em pé, falando, quando a gente está em videoconferência e tal, passa uma mensagem de insegurança, tá? Se colocar a mão aqui assim, então, não, tá? Então, não é tão interessante. É claro que quando a gente está aqui no movimento, tá tudo certo. A questão é quando a gente fica assim, parece que a gente está apaixonado. Oh, tá? Ele passa essa mensagem justamente de vulnerabilidade, mas não uma vulnerabilidade daquela que torna a gente humano, que conecta com as outras pessoas, não, mas para aquela vulnerabilidade de frágil, que é onde passa o amadorismo, tá? Vamos lá, então, das coisas que são legais da gente fazer, que são positivas. Primeira coisa que alguém já começou a falar, e eu comecei a falar na resposta de alguém, que tem a ver com as mãos. Mostrar as mãos é extremamente importante. Para nossa tecnologia do cérebro aqui, quando as pessoas ocultam a mão delas, elas estão tentando ocultar alguma coisa, omitir alguma informação. Então, quando a gente fica com a mão escondida embaixo da mesa, quando está no presencial, por exemplo, ou quando a gente fica com a mão para trás, quando a gente está em pé, e também quando a gente está aqui na videoconferência, a gente deixa a mão assim, não deixa ela à mostra. Então, seja, por exemplo, eu ficar apoiada assim, eu ficar apoiada assim, ou quando eu estou falando, eu uso as minhas mãos, eu não simplesmente só falo aqui, ou deixo a câmera de um jeito que o enquadramento fica lá para cima, por exemplo. Que aí eu falo, mas quase não aparecem as minhas mãos. Então, quanto mais para baixo vocês conseguirem deixar a câmera, então que fique pouquinho espaço aqui, ó, na cabeça, para poder mostrar mais aqui do seu tronco, mais interessante é. Mais confiança a gente vai passar para as pessoas, porque fica uma questão mais de transparência. Então, mostrar o máximo do corpo que você conseguir é ideal. Por exemplo, eu tô numa distância de um pouquinho mais, ó, um braço e mais uns 15 centímetros da câmera, tá? Então, eu tô com uma certa distância para eu conseguir ter esse espaçamento aqui, onde eu consiga ter, não cortar a cabeça aqui, né, para mostrar as mãos, né, em que eu consiga ter um espaço aqui, mas que eu consiga ter esse espaço para poder mexer as minhas mãos e vocês verem, tá? Isso é extremamente importante no enquadramento. Então, deixar um pouco mais longe para ter esse espaço, de preferência numa parede, numa cortina, alguma coisa que seja mais neutra, né? Mais branca, uma parede branca, alguma coisa aí na casa de vocês. É legal, porque também, às vezes, a gente acaba fechando o ângulo, ficando mais pertinho e tal, para não expor tanto, não mostrar tanto aqui a nossa casa, o ambiente, enfim, tá? Aí, o tronco equilibrado é outra história também, importante. Porque quando eu trouxe o relaxadão lá, eu trouxe a questão do desinteresse, né? Que acaba passando amadorismo. A mesma coisa quando a gente fica muito para frente, assim, sabe? Apoiado na mesa, muito. A gente passa essa mensagem de querer atropelar, acaba vindo depois de uma arrogância, tá? Então, porque quando a gente quer ir para cima de alguém, a gente vai com o tronco, a gente vai para frente mesmo. Então, manter uma postura mais equilibrada, isso não quer dizer que você precisa ficar duro, seco. Não, põe uma almofada aqui, para você não precisar ficar lá atrás para apoiar as costas, por exemplo, né? É que eu sento mais na bundinha da cadeira, ponho o pé firme no chão. Isso me ajuda a trazer mais confiança, isso muda daqui para cima e eu fico mais confortável, mas tem gente que não fica confortável nessa situação. Então, põe uma almofada na cadeira ou puxa a cadeira mais para frente, em que eu possa apoiar lá atrás, sem parecer que eu estou relaxadão lá. Não, mas estou aqui apoiada aqui atrás, mas estou retinha, estou equilibrada, tá? Mas eu vou voltar para a postura que eu estava aqui, ok? Tá dando para entender aí? E quando fica mexendo no cabelo,
Então, vamos lá, a gente volta para o equilíbrio. Esse mexer no cabelo é aquela coisa que o tempo todo tá arrumando lá, né? Tô me vendo na câmera e tô me arrumando. Esse arrumar no cabelo tem a ver com simplesmente uma naturalidade de, dei uma arrumada aqui e tá tudo certo, ou deu uma caída aqui, eu arrumei e acabou. Ou é uma coisa que o tempo todo eu fico porque eu tô nervosa e aí eu fico mexendo no cabelo, não sei o que fazer, né? Aí eu mexo na roupa, aí eu volto pro cabelo e fico aqui, tá? Então, essa é a sutil diferença que tem. Isso vai ser uma questão mais de feeling, uma questão de você se auto-observar, de você observar as outras pessoas, de você ver a gravação, de bom senso, tá? Então, essa nuance você só vai sentir no dia a dia. Não tem uma coisa assim para eu te dizer, mexe no cabelo, não mexe no cabelo. Mexe 3 vezes no cabelo e não mexe mais. Ou mais do que 5 vezes, sabe? Não tem essa coisa tão rígida, tá bom? Mas quanto mais naturalidade, melhor, tá bom? Então, tronco equilibrado. E aí eu já comecei a falar da questão dos pés firmes no chão, porque independente se eu tô sentado ou encostado para trás, ou tá mais na ponta da cadeira que nem eu tô aqui, porque eu sou baixa, eu sou pequena. Então, se eu às vezes sento muito para trás, o meu calcanhar não encosta no chão. Eu fico um pouquinho assim fora do chão. E a nossa linguagem corporal, como eu já trouxe lá a questão dos braços cruzados, elas impactam no nosso estado de espírito. Isso faz com que eu tenha sentimentos mais autoconfiantes ou sentimentos de maior insegurança. Isso molda o meu engatilhamento das ideias, da forma como eu vou me comunicar, tudo isso. Então, quando eu estimulo a confiança com o corpo, eu estou estimulando todos esses hormônios que vão fazer a minha comunicação sair de uma forma natural e com muito mais confiança. E isso começa com as plantas dos pés bem firmes no chão, com a perna bem firme. Eu, inclusive, principalmente em videoconferência, que não tem ninguém vendo, eu fico mesmo com a perna um pouco mais aberta, mesmo, que isso traz uma confiança diferente para a gente do que ou quando a gente está com as pernas balangando, ou quando não está sentindo o chão firme mesmo, tá? Então, isso é extremamente importante, porque a partir disso, em reação em cadeia, todo o resto do corpo, ele traz uma confiança maior. E quando vocês estiverem em pé, a mesma coisa. O pé firme no chão, a perna também ali, sabe, que tem tônus, que tem presença, que não é aquela coisa meio mole, tá? E também não é aquela coisa dura, rígida. Tá? Entendem o que eu estou trazendo? Outra coisa, olhar atento. Então, eu falei da questão de ficar tanto desviando o olhar, quanto se dispersando com outras coisas, e também tem a ver com eu estar aqui presente naquele momento ali, que eu estou passando, deixando a minha marca para as pessoas que estão ali, mesmo sem falar nada. Então, quando eu estou ali com o meu olhar mais atento, eu faço pequenas afirmações com a cabeça, ouvindo as outras pessoas, um pequeno sorriso em determinadas situações, para as pessoas verem que eu estou prestando atenção no que elas estão falando. Porque assim, o que acontece? A gente tem a sensação, porque a gente está num ambiente meio protegido ali, eu estou na minha casa, ou no meu escritório, no meu quarto, seja onde for, e aquelas pessoas não estão ali comigo, a gente quase acha que não tem ninguém olhando para a gente. E aí, a gente tem comportamentos, a gente faz coisas que a gente não faria no presencial. E o nosso cérebro, evolutivamente falando, ele não tem tecnologia para decifrar esse tipo de comunicação de uma forma intuitiva aqui da telinha. Então, aqueles comportamentos que são mais comuns de quando a gente está no presencial, é isso que a tecnologia humana lá evolutiva, ela sabe decodificar. Então, quando a gente está conversando com alguém no presencial, a pessoa está falando, a gente não fica lá só assim, pensando em outra coisa e tal. A gente faz assim com a cabeça para ela saber que a gente está ouvindo, a gente dá leves sorrisos e tal. Então, tragam isso para o presencial, para o online. Se preocupem,
zelo, esse carinho, quase como se tivesse só você e a outra pessoa lá conversando, tá? Que não tenham várias outras pessoas, ou que perder essa situação de que se fosse no presencial ia ser diferente, tá? Então assume essa postura presencial mesmo sendo no online, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Meninas, nunca mais passem a mão no cabelo em encontro. É engraçado isso que você está falando, Graziele, porque tem uma coisa assim de senso comum de quando a mulher passa a mão no cabelo, ela está interessada. Então não é bem o passar a mão no cabelo que passa essa imagem de interesse lá, é mostrar a palmas das mãos. Quando a gente mostra a palma das nossas mãos, a gente passa uma mensagem de vulnerabilidade, de abertura, de interesse. Então, quando a gente passa a mão no cabelo mostrando a palma da mão, como por exemplo estou fazendo aqui, ou quando a gente faz assim, qualquer coisa que mostre a palma da mão, que é diferente de quando só simplesmente amarro o cabelo aqui, ou faço assim, tal, que eu estou meio que escondendo a minha mão, mas se eu faço mais mostrando a palma da mão, a gente é uma linguagem corporal intuitiva do interesse, tá? E quando a gente não está numa situação de sedução, de encontro, qualquer coisa nesse sentido, a gente passa a mesma mensagem de interesse no que a outra pessoa tá trazendo. Só que, claro, com esses adendos que eu trouxe aí dessa agitação, tá bom? Usar fundo de tela em videoconferência é bem-vindo? É bem-vindo, tá? Desde que ele não fique competindo com muita informação, né? Porque às vezes é cheio demais de informação lá atrás. E isso dispersa a atenção das pessoas, porque você quer que realmente as pessoas prestem atenção em você, que a sua imagem positiva fique lá para elas. Então, coisas um pouco mais neutras, com menos informações, são mais adequadas, tá? E são bons, sim, tá? Só toma cuidado, porque às vezes eles dão umas falhadas. Então, se tem alguma coisa que possa te comprometer, né, que passe né, que se você fique vulnerável, fica exposta de um jeito que você não gostaria, então toma cuidado que mesmo com fundo de tela, para você ter não ter essas coisas lá atrás, tá bom? Então falei falei já vários, vamos lá. De mostrar as mãos, tronco mais equilibrado, pés firmes no chão, o olhar atento, cabeça mais afirmativa, um leve sorriso, porque às vezes a gente fica aqui, a gente está tão concentrado, tão achando que não tem ninguém olhando para a gente, que se vocês realmente repararem e olharem para vocês, vocês vão estar com uma cara de bunda, uma cara de sério, assim, de duro, que passa uma mensagem de arrogância, de rigidez, desnessária, tá? De resistência, tudo isso. E aí, quando a gente suaviza um pouco a nossa expressão facial, e não precisa ficar escancarado lá, né? Arreganhado, mas suaviza. Quando a gente pensa em sorrir com os olhos, a gente já sai dá uma iluminada no corpo, né? Do sim. Tá? E isso muda completamente a feição para as outras pessoas. A gente tende a confiar, a querer se aproximar, a querer conversar com pessoas que têm feições agradáveis do que feições duras. E não pensem que quando a gente é mais carismático ou quando a gente passa uma imagem mais leve, que a gente perde a autoridade. Muito pelo contrário. A liderança pelo carisma, ela tem muito mais resultados, as pessoas são muito mais proativas, elas fazem muito mais aquilo que é delegado para elas do que quando é pela autoridade, quando é pelo excesso do controle, quando é pela hierarquia. Porque aí elas fazem pela hierarquia, elas fazem reativamente. E ninguém performa super bem no reativo. As pessoas performam muito melhor quando elas têm vontade de fazer,
quando elas fazem porque elas querem, porque elas veem a importância, mesmo aquelas coisas chatas que elas não gostam de fazer, mas que elas se sentem na vontade de fazer porque precisa fazer e tal, e não porque ela tem que fazer, ou porque vai ter uma consequência horrível e tal, tá? Porque essa punição, no pequeno prazo, ela tem um pouquinho mais de resultado. No médio prazo, ela, assim, cai menos de 10 vezes menos resultado do que quando a gente lidera pela influência, pelo carisma, que é aquela liderança sentida. E não aquela liderança que vem por causa do cargo, por causa da hierarquia, por causa do contexto, tá? Isso faz toda a diferença aí no resultado. Ok. Ótimas informações, legal. E por fim, gente, tem as duas últimas dicas de coisas que são legais para fazer. Tomar cuidado com o tom de voz, para ele ser o mais natural possível, porque às vezes a gente fica com fone e aí a gente se ouve menos. E a gente fica com mais vontade de gritar, porque parece que as pessoas não estão ouvindo. E aí, quando a gente começa a falar mais alto, isso vem com uma veemência do corpo e tal. Tá? E acaba passando essa mensagem arrogante, estressada, de uma forma desnecessária. A mesma coisa quando eu tô meio temerário e eu vou falar mais assim, não sei se as pessoas vão me ouvir ou se eu não ouvir, e as pessoas não prestam atenção. Então, usem o tom de voz o mais natural possível, tá? Então, tomem cuidado essa história do fone, porque a tendência normalmente é o tom de voz ir muito alto, e assim, o nosso corpo, ele adora coerência, ele busca a coerência o tempo todo. Então, se eu tô com uma linguagem para mim, é difícil falar bravo, firme, sorrindo. Então, porque o nosso corpo, ele pede essa coerência. Mesma coisa eu falar super animado e tal, se eu tô mais assim, triste, cansado, tá? Se eu tô com uma linguagem corporal mais assim. Então, se eu começo a levantar o tom de voz, por coerência, a minha linguagem corporal vai ser mais veemente, vai ser mais forte e tal. Isso vai passar lá aquela ansiedade que vai gerar muito mais uma imagem de amadorismo do que confiança, do que as pessoas realmente prestarem atenção, ouvirem o que você tem para falar, tá? Então, tentem ter esse tom de voz mais natural, porque por coerência a linguagem corporal vai se ajustando ali. E por fim, a última dica, e não menos importante do que as outras, que é a questão de nuances diferentes. Então, assim, a gente fica mais entediado em videoconferência, tá? É natural que isso aconteça. E aí, quando a gente muda, então eu tô falando numa pegada mais assim, aí de repente eu mudo tanto a agitação do corpo, então eu tava um pouco numa pegada mais assim, aí de repente eu faço um gesto mais rápido e faço uma pausa. E aí eu faço uma pausa com a fala também, ou eu tô fazendo gestos mais sinuosos e tal, e eu falo, e aí esse ponto, eu mudo aquilo que eu tava falando assim, não sei o que, eu venho mais para frente e faço um gesto, sabe? Então, mudar a pegada, para não ficar aquela coisa sempre igual. No momento que a gente está falando, isso vai prender muito mais a atenção das pessoas, tá? E fazer perguntas para elas, se faz sentido isso para vocês, se estão me acompanhando, estão me ouvindo e tal, principalmente para as pessoas que vão, por exemplo, que dão aula, então que falam durante ou fazem lives e tal, então falam durante muito tempo e as pessoas só ficam ouvindo ela falar. Essas nuances são importantes porque a gente viaja, daí quando tem essa nuance diferente, a gente recupera a atenção como se, opa, não, peraí, tô ouvindo, tá? E quanto ao tom de voz, é muito forte. O que fazer? Então, se o seu tom natural da voz já é um tom natural forte, começa a experimentar. Primeiro, praticar autoobservação. Então, no dia a dia, começar a suavizar. E começa a experimentar fazer exercícios
seja de canto, seja de tom de voz, que comecem a estimular essa suavidade. Então, como é que a gente estimula essa suavidade? Tem alguns exercícios. Sabe quando a gente vai bocejar, que a gente faz aquele, dá uma relaxada? Então, experimenta falar um pouco assim. Você vai se sentir uma idiota fazendo o exercício, tá? Mas esse tipo de exercício, é como se eu estivesse falando, bocejando, tá? Faz um lugar que ninguém tá vendo, que ninguém vai te zoar, que você não vai ficar com vergonha e tal. Eu tô aqui fazendo para trocentas pessoas que estão me assistindo, para poder, com fim didático, para te ensinar. Então, esse tipo de exercício, ele começa a estimular outros músculos da nossa voz, e mesmo a voz sendo forte, não tem problema. Uma voz forte com presença, tá tudo certo. Tá perfeito, na verdade. A gente é uma delícia ouvir. Só que se ela traz uma nuance um pouco mais de suavidade, ela não corre o risco de ficar algo agressivo, e aí fica aquele forte que é um forte com presença que é gostoso de ouvir, tá? Então faz como se eu estivesse bocejando aí, depois você me manda mensagem dizendo como é que foi, você se sentiu ridícula aí fazendo. É muito ruim quando se tem a voz muito aguda. Então, voz muito aguda, ela naturalmente traz uma certa infantilidade para nossa comunicação. Eu tenho a voz bem aguda. E eu trabalho constantemente. Antes de fazer live, eu aqueço a minha voz, porque quando ela está mais aquecida, ela dá uma encorpada maior, então ela não fica tão aguda. Eu já tenho cara de ter pelo menos uns 8 anos a menos do que eu realmente tenho. Então, isso ainda vai diminuindo a credibilidade. São esses risquinhos, assim, que vai ficando na comunicação, que vão chegando essas mensagens inconscientes lá nas outras pessoas. Então, a gente vai minimizando. Então, aquecendo a voz, seja, por exemplo, com o exercício assim, assim, de começar a experimentar essa voz, brincar um pouco com a sua voz para você entender aonde é essa voz mais aguda, essa voz mais grossa, essa voz com mais corpo. Experimenta brincar um pouco com isso e experimentar no seu dia a dia, enquanto você está falando com as pessoas assim, que você tem mais intimidade, que você pode treinar. Comece a colocar essa sua voz, porque, gente, voz é músculo, tá? É estímulo total. Tanto a voz forte lá, para ela dar uma suavizada, quanto a voz muito aguda, para ela dar uma encorpada. Então, é treino. E o treino é assim, no dia a dia, você, e assim, dá uma olhada aí no próprio YouTube, tem um monte de exercício de fono, de canto e tal, que podem ajudar vocês dos agudos irem um pouco mais grave, dos graves irem um pouquinho mais agudo, tá? Para trazer essa... Porque assim, o nosso timbre de voz, ele é único, exclusivo e não existe som igual no mundo. Então, a nossa voz, ela tem uma marca pessoal muito importante, mas ela pode tá lapidada, sem perder essa essência, tá? E isso vai fazer toda a diferença na imagem que as pessoas vão ter lá, tá bom? Ah, muito bem, voz forte e alta. Gente, a maior problema da comunicação das pessoas, seja da voz, seja da linguagem corporal, seja de passar uma mensagem mais agressiva, seja de passar não conseguir vender a nossa ideia, mostrar o nosso valor, sendo que a gente considera que a gente tem muita coisa para oferecer e tal. Esse tipo de desconexão entre quem nós somos e a mensagem que as pessoas chegam, ou a intenção que a gente tinha com aquela mensagem e como ela chega para as pessoas, na maioria das vezes, elas são solucionadas desenvolvendo uma habilidade, que é o poder de autoobservação. Porque essas tecnologias de fazer a leitura corporal das pessoas, de fazer os nossos ajustes da linguagem corporal de acordo com a imagem, a intenção que eu tenho, fazer o ajuste de tom de voz para aquela mensagem chegar daquele jeito que eu quero que ela chegue, elas estão aqui e elas estão prontas para a gente usar, basta a gente meio que ativar, né, dar aquela clicada. E isso que é inteligência corporal.
É a gente conseguir ativar essas nossas tecnologias humanas de forma intuitiva, sem eu precisar ficar pensando o tempo todo milimetricamente, como se fosse uma coreografia, que gestos eu vou fazer, como, tá? E isso passa pela autoobservação. Então, comecem a se observar mais. No dia a dia, quando vocês estão falando, tô falando muito alto, percebi. Isso só vai perceber se você começar a se observar. Então, percebi. Tá, ajustei aqui. Falei de novo, percebi. Ou a mesma coisa com a linguagem corporal. Percebi, tô muito, assim, virou tique, né? Virou parte do vocabulário do corpo. Começa a reeducar esse corpo, para ele mudar esse vocabulário, tá? Tá me ajudando muito, estava em busca dessa ajuda. Show de bola, que bom, fico muito feliz. E assim, gente, toda segunda-feira às 8 horas da noite tem alguma aula aqui com ferramenta, com dica prática e tal. E eu gosto de construir isso junto com vocês. Então me mandem, seja aqui nos comentários desse vídeo, seja lá no meu Instagram, que também se chama Linguagens que Conectam. Me mandem sugestões de temas, dúvidas que vocês têm, que eu vou tirando, vira e mexe, eu abro caixinha de perguntas nos stories, vou respondendo vocês. E assim a gente vai construindo e vai tendo um conteúdo que faça sentido para vocês, que ajude vocês, porque não faz sentido eu ficar só tirando da minha cabeça coisas que eu acho que pode ajudar vocês, ou dúvidas que, por exemplo, vêm dos meus pacientes do consultório, ou das pessoas que eu faço consultoria de comunicação, ou dos líderes que eu tô lá em treinamento corporativo fazendo com eles. Sim, isso ajuda, só que às vezes tem coisas que é específico de vocês, que poderia ajudar outras pessoas. Então, quando vocês trazem as perguntas de vocês, às vezes surgem coisas que eu até tinha como ferramenta aqui e não tinha me atentado em separar ele para trazer para vocês para a live aqui. Então, é importantíssima essa interação com vocês, estejam perto, tá? Vamos lá. Vale mudar o estado corporal antes de começar a falar para elevar de alguma forma a qualidade da apresentação? Sim, super, Alice, é assim. Quando a gente abre o peito, a gente libera um pouco de espaço aqui, ó, não fica assim apertadinho, a gente deixa um pouco mais armado o nosso braço, põe o pé firme no chão, e abre o peito, né? Não fica aqui, ó, caído, eu abro o peito. Isso começa a estimular para que os meus hormônios da testosterona, que são os hormônios relacionados à autoconfiança, eles sejam liberados no meu cérebro e ele inibe o cortisol, que é o hormônio do estresse e da ansiedade. Então, só o fato de ficar pelo menos 2 minutos nessa postura, com o peito mais aberto, com o braço um pouco mais armado, com o pé firme no chão, faz com que tenha essa mudança hormonal aí que já vai fazer você se sentir mais autoconfiante e menos ansiosa e insegura. Então, isso já vai mudar a sua performance. Quando a gente vai começar a falar, esses primeiros 5 segundos é meio que o impacto do cérebro. Ele julga se aquilo que a pessoa vai falar depois daquilo, se ela vai poder confiar naquilo, se ela vai ter credibilidade naquilo. Então, a abertura é extremamente importante. Às vezes a gente abre meio, oi, então, como é que eu vou falar com vocês? Hoje eu trouxe aqui para vocês, esse tipo de hesitação não é tão interessante. Então, eu sei que às vezes a gente demora um pouco para pegar no tranco, mas tenha alguma carta na manga, alguma coisa, uma frase para você meio que decorar até isso ficar natural, para você falar de primeiro, enquanto você está pegando no tranco, pensando assim. Então, você pode começar descrevendo o que você vai fazer, por exemplo. Essa é uma forma de fazer. Então, assim, abri a minha câmera, abri o meu microfone, é a primeira vez que eu vou falar com as pessoas. Bom dia, boa tarde. Eu separei um conteúdo hoje aqui para falar com vocês sobre tal coisa e tal. Então, você descreve que você separou o conteúdo, ou, eu estava ouvindo aqui vocês falarem e me surgiram algumas ideias, ou me surgiram algumas dúvidas que eu queria tirar com vocês. Então, descreve aquilo que estava acontecendo ali por trás para dar esse start para você pegar o tranco, para não ficar aquele. Eu queria falar a primeira coisa, sabe? Que fica aquela hesitação. Então, descreve.
o que aconteceu ali com a situação. A mesma coisa quando as pessoas fizerem perguntas para vocês, que vocês ainda estão pensando na resposta, ou que vocês não sabem a resposta. Comecem a responder com a pergunta da pessoa, que isso vai ajudar vocês a pensarem, dá tempo de pensar numa resposta até surgir lá. Então, por exemplo, digamos que a Alice acabou de me perguntar aqui, cadê o que ela me perguntou mesmo? Vale mudar o estado, deixa eu só beber uma água aqui. Vale mudar o estado corporal antes de começar a falar? Então, digamos que veio essa pergunta e ela falou para mim essa pergunta. E aí eu vou responder. Eu falo assim, bom, para começar a falar, tem algumas mudanças que seriam interessantes fazer e outras não. Então, eu estou meio que descrevendo a pergunta dela. Ou, para uma qualidade na apresentação, tem algumas mudanças corporais que eu consigo pensar aqui para te responder que seriam interessantes. Então, entende? Em vez de só responder assim, tem tais perguntas, tais, entende? Então, usar a própria pergunta para começar a engatilhar a resposta ali é uma saída muito boa. São coisas que vocês podem ter como carta na manga, assim, para evitar aquela hesitação, assim. A mesma coisa quando vocês terminarem de falar. Dá uma breve retomada, muito sintética, tipo em uma frase, daquilo de toda a sua fala. Porque as pessoas vão ficar com a mensagem do início e do fim. E no meio, elas vão se perdendo. Então, quando você retoma aquilo que era mais importante daquela informação, é super legal, porque é aquela imagem que as pessoas ficam. Então, se é, por exemplo, uma pergunta para elas, então, eu queria saber de você como é ouvir isso para você. Ou, é isso que eu tinha de opinião, eu quero saber a sua opinião agora disso. Se é uma pergunta ou se... Então, assim, para resumir o que eu falei aqui, tais pontos são os mais importantes. Então, você dá uma sintetizada. Por exemplo, é o que eu vou fazer aqui com vocês. Estou vendo aqui, pés firmes no chão, é isso? Isso, pés firmes no chão. Então, como é retomar? Então, assim, gente, vamos lá. 8 coisas que não são interessantes a gente fazer numa videoconferência. Ficar se arrumando na câmera, muito movimento, olhando para o celular, relaxadão lá atrás, braços cruzados, balançando na cadeira, assim, ó, mãos apoiadas na cabeça e ficar lá debruçadão na mesa, tá? 8 coisas que não são interessantes. E aí, 8 coisas que são legais de se fazer. Mostrar as mãos, tronco equilibrado, pés firmes no chão, olhar atento, cabeça afirmativa, ouvindo as pessoas falarem, um breve sorriso, assim, né? Aquela linguagem, aquela expressão um pouco mais leve, né? Mais aberta, mais sutil, tom de voz mais natural e nuances diferentes com o gesto que dá uma quebrada na dinâmica para chamar a atenção das pessoas. Então, 8 do que não fazer, 8 do que fazer. Gente, por favor, compartilhem essa live nos grupos aí da família, nos grupos de trabalho de vocês, que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, que quando a gente não tem a informação, fica muito mais difícil a gente conseguir fazer qualquer mudança. A partir do momento que a gente tem consciência, a gente tem informação, a gente tem escolha de usar ou não. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo aqui a live inteira. Um beijão para vocês. Sejam muito bem-vindos, vocês que é a primeira vez que estão aqui. Muito bem-vindos vocês que me acompanham já aí nesses 2 anos, que eu estava vendo que a gente impactou 2 milhões de pessoas. Gente, eu fiquei abismada nesse último ano, em 2020. Fiquei feliz da vida, muito feliz, porque cada compartilhamento, cada curtida, cada comentário que vocês fazem faz essa mensagem chegar para mais pessoas e ajudar mais gente. Então, sim, mesmo vocês que estão chegando agora, esse resultado também faz parte de vocês. Vocês também contribuem por ele, tá? Beijão e pena que acabou. Mas semana que vem tem mais. Beijo. Tchau.